Amém, glória a Deus. Eu quero saudar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor, os que estão de perto, os que estão de longe, os que estão ouvindo através dessa live. E eu gostaria de compartilhar junto com a amada igreja uma passagem super conhecida que se encontra lá no livro de 1 Samuel 17, a partir do versículo 32. Que fala assim, ó, Davi dispõe-se a pelejar contra quem? Contra os gigantes, né? Como a leitura é extensa, eu vou ler só alguns versículos, né? 17 a partir do 32. Em nome de Jesus. Amém? E a palavra de Deus fala assim, ó. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir pelejar, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, pois vinha um leão ou um urso, e eu tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e ferir-se, livrará-se da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançavam-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Isso, o Davi falando, aqui para Saul. O versículo 16 fala assim: assim feriu o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. E disse mais a Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele também me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Vai-te embora e o Senhor seja contigo. E então, essa história é uma história muito conhecida, que nós sabemos que estava uma guerra entre os israelitas, e os filisteus. E o gigante Golias insulta, o povo de Israel. Então estava tendo uma comitiva que os irmãos mais velhos, principalmente os irmãos de Davi, eles foram lá para o acampamento para lá ajudar, ajudar lá na guerra. Só que fala que estando ele ainda falando, com eles, o que vinha subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro, o nome dele era Golias, e o filisteu de Gate falou conforme aquelas palavras a Davi que os viram. E então, a história estava, Davi, ele estava onde? Estava lá no acampamento dele, lá cuidando o quê? Das ovelhas, dos currais, lá onde o pai dele tinha colocado. E então a história começou assim, ele estava lá cuidando das ovelhas em obediência ao pai dele. E os irmãos deles, que era mais velho, estavam onde? Estava lá na guerra. Só que nesse intervalo, quando Davi estava cuidando lá das ovelhas, e ele começa a relatar aqui na palavra, que vinha um urso, vinha o leão, e ele ali, ele pegava, o matava, pegou-os pela barba, corria atrás e não deixava que aqueles bichos ferozes pegassem quem? Pegassem as ovelhas. E então essa história aqui começa exatamente quando Davi, ele se dispõe a pelejar contra o gigante. E então estava lá, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do teu servo, e ele pelejará contra este filisteu. E então a história começa assim, Davi foi chamado, o pai dele chamou Davi, e Davi, logicamente, que deixou alguém cuidando das ovelhas, porque ele tinha responsabilidade com o rebanho, com o pasto lá das ovelhas, a qual, em obediência, ele estava lá fazendo aquilo que o pai dele tinha dado essa missão na mão dele. Aí o pai dele fez um lanche, mandou lá para os irmãos deles, que estavam Eliabe, os outros irmãos deles mais velhos. E quando ele chegou lá neste lugar, ele encontrou uma cena, uma cena que ele ficou assim, estarrecido. Estava lá exatamente esse gigante, o Golias, que estava insultando o povo de Israel,
o povo israelita. Então, quando Davi escutou aquilo, peraí, tem um gigante aí com 3 metros de altura, aí os outros que estavam falando para ele, falou assim para ele, olha só, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Quem era esse homem que eles estavam fugindo? Qual era esse homem que estava lá, que estava afrontando o Israel, o povo de Deus? Era quem? Exatamente o gigante Golias. Por quê? Porque ele era um homem treinado, ele era um homem que já estava capacitado para ir para a guerra, tanto que ele estava usando capacete de bronze, ele estava usando todos os... Como é que eu posso falar? Toda a vestimenta de um guerreiro para lutar para aquela guerra. E aqui nessa história, o outro, que era menor, não estava usando nada, porque ele foi exatamente para quê? Ele foi lá para deixar o lanche para os seus irmãos, né? E ali ele foi confrontado com essa cena e todo mundo estava com muito medo. E Davi, como ele era muito corajoso, né? E cheio do Espírito Santo de Deus, aí ele olhou para Davi e falou para Davi, olha, não se desfaleça seu coração por causa desse incircunciso. Eu vou, o teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Só que ao mesmo tempo que ele falou isso, Saul olhou para ele e falou, mas como é que você vai? Você não poderá ir, porque você não poderá ir pelejar contra este gigante, porque você ainda é moço. E ele é um homem de guerra, toda a sua mocidade. Em outras palavras, Saul, quando olhou para Davi, ele não deu muita importância, porque ele olhou o que estava por fora. E Deus ali estava olhando o que estava por dentro. Em outras palavras, às vezes as pessoas veem você pequeno, vê lá no fundo da igreja, algum lugar sentadinho, não dá nada por você, porque você é muito humilde, né? E não sabe a potência que você é na mão do Senhor Jesus. E aqui exatamente Saul fez isso, né? Ele ignorou, né? Ele ignorou. E aí foi a história que Davi falou para ele, não, eu estava lá, né? Eu estava lá cuidando das ovelhas. Aí ele contou a história, veio o leão, veio o urso para pegar as ovelhas, e quando ele saía eu ia lá, pegava na barba dele, tomava e tal, não deixou acontecer. E aí o que foi que Saul falou para ele? No versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e o urso, e eu tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feriu. Quer dizer, Davi, ele começou a lembrar do que ele tinha passado lá atrás, as vitórias que Deus tinha dado para ele. O mesmo Deus que deu vitória para ele lá atrás, né, quando ele estava tomando conta do rebanho do pai dele, das ovelhas, era o mesmo Deus que estava com ele, que ele ia exatamente lutar contra aquele gigante, não com a própria força dele, mas com a força de quem? Com a força de Deus. E ali, para terminar aqui, aí ele falou aqui no versículo 38, assim feriu o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais a Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul falou assim, então vai, que Deus seja contigo. Em outras palavras, é muito bom quando você exatamente tem essa fé em Deus, que você está passando por alguma luta. Os filisteus, eles se levantam todo dia na nossa vida. Eu não sei qual é o filisteu que se levantou na sua vida, mas aí você tem que se lembrar lá atrás, o que você já passou, que Deus te deu livramento. O mesmo Deus que te livrou do filisteu lá do passado, é o mesmo Deus que vai te livrar do filisteu do presente. É só você crer. E aqui fala exatamente que Saul, ele falou assim, disse mais a Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e te livrará também da mão dos filisteus. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. E então, em outras palavras, vai-te embora que o Senhor seja contigo. E é a mesma palavra que Deus fala pra gente, vai nessa tua força, vai nessa tua guerra, vai com a tua espada que eu sou contigo. E aí ele foi exatamente, ele fez o que ele tinha que fazer. E aí no meio daquela confusão toda e tal, os outros falaram assim para ele, olha só, aqui está assim, ó, quem matar, quem for lutar com o gigante e vencer, vai ganhar 3 prêmios. O primeiro vai ser o quê? A esposa, né? O próprio Saul ia dar sua filha como esposa. A segunda aqui que eu li, ele ia ser isento dos impostos, né?
E o terceiro aqui era exatamente que ele fala aqui, que ouvindo Eliabe, estava lá os irmãos dele, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que eu feri. Isso então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que feri este filisteu e tirará afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que feri. E ouvindo Eliabe, quem era Eliabe? Eliabe era um irmão mais velho de Davi. Quando ouviu aquilo, ele não gostou, ele ficou irritado com o irmão dele. Em outras palavras, às vezes que você está numa guerra, que você está buscando, que você está pelejando, né? Aí começa a se levantar o irmão mais velho, e o irmão mais velho muitas vezes está dentro da casa, é ele que vai levantar, ele que vai te afrontar. E aqui ele falou o seguinte para ele aqui, ó: por que desceste aqui? Isso, quem está falando é Eliabe, está falando com quem? Com Davi. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Em outras palavras, né? Olha só o que o irmão dele foi falar isso para ele. Quem é você? Que presunção é essa? Tu desceu, deixou lá as ovelhas lá do nosso pai e veio para cá para ver a guerra, para ver a peleja? Agora imagine se Davi tivesse ouvido a palavra contra ele. Quando ele falou isso, né? Ele simplesmente ignorou. O que é que nós aprendemos com isso? As palavras que vêm contra, para machucar, que vêm negativa, meu irmão, você não tem que dar ouvido. Você tem que passar por cima, você tem que subir mais alto, né? E foi isso que Davi fez. Davi não deu ouvido para o irmão dele, porque se ele tivesse dado ouvido, ele não teria, né, feito aquilo que era para ser feito. Por quê? Porque essa missão Deus entregou na mão de quem? De Saul. Saul realmente ele teve a oportunidade, né, de fazer tudo aquilo que era para Davi fazer, mas ele não fez. Ele passou o quê? Ele passou essa missão para Davi. E aqui fala que exatamente Davi, ele se preparou para esta batalha, né? Ele se preparou em quê? No espírito, que ele se lembrou lá atrás, o que Deus fizera para ele, e a missão dele. E a palavra de Deus fala aqui que Davi, ainda em seu coração, entrega a Deus. Assim ele buscava continuamente a Deus, a sua face. Davi, ele tinha um carinho profundo e zelo, respeito e a reputação pelo Senhor, Deus de Israel. E ele percebeu que Golias estava afrontando não somente o povo de Israel, né, o israelita, mas ele estava afrontando o próprio Deus. Então, em outras palavras, quando alguém vier querer te afrontar por causa da palavra de Deus, não fique sabendo que isso é contra você, não. É contra o próprio Deus. E quando é o próprio Deus, ele se levanta do trono e é ele que vai fazer a peleja. Ele vai te dar estratégia para você vencer essa guerra, esse momento difícil que você está passando. Então foi exatamente. E aqui, pulando aqui no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e eu com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afronta. Em outras palavras, quando nós se levantamos exatamente para se juntar, para orar, para buscar a Deus, meu irmão, a guerra pode estar acontecendo ao nosso redor, mas o Senhor, ele vai nos livrar. E foi exatamente o que Deus fez aqui com Davi. Todo mundo olhava para ele e via o que estava por fora, mas Deus vê o que está dentro do meu, do teu, do nosso coração. Não se ache pequeno nessa luta, porque tem luta que não vai ser nós que vamos vencer, vai ser o próprio Deus que vai vencer por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, orar, crer em Deus, assim como quem? Assim como Davi, ele fez, né? Davi confiava não só em si mesmo, mas num Deus para obter a vitória sobre Golias, os filisteus. E o Espírito do Senhor naquela hora encorajou a Davi, né?
E Davi olhou para Saul, Saul olhou para Davi e Saul percebeu assim, não, peraí, tá lá o gigante Golias, ele tá todo, né, tá todo vestido, tá todo armado, peraí, eu vou vestir a minha roupa, eu vou emprestar a minha roupa de guerra para Davi, a qual a roupa era para ele, né? Ninguém pode emprestar roupas espirituais, cada um com a sua porção que Deus deu. E segundo nós sabemos que Davi, né, era um rapaz bonito, jovem, de pequena estatura, e quem? E o Saul, o homem, né, mais ou menos de 1,80m, 1,90m de altura, né, robusto, logicamente que aquela vestimenta não ia caber em Saul, em Davi. E Davi foi e vestiu, né? Só que Davi fala aqui na palavra dele que ele começava a andar e ele não conseguia andar, claro que ele não conseguia andar com algo que não era dele. O que é que nós aprendemos com isso, né? A nossa vestimenta, a nossa espiritual é nossa. A gente não pode emprestar unção, a gente não pode fazer algo assim do lado espiritual pela pessoa. Tem algo na minha e na sua vida que é você que tem que buscar, é você que tem que se revestir, né? E ali houve isso. Aí Davi pegou, tirou aquela roupa e falou para Saul, em outras palavras aqui, né? Um entendimento aqui, ó, não posso andar, não estou conseguindo me locomover, andar com essa roupa. Aí ele tirou, e quando ele tirou, aí ele já estava vestido e se revestiu de quê? De Deus, do Espírito Santo de Deus. E veio poderosamente sobre ele, né? Sempre que os filhos de Deus enfrentam problemas, né? Há situações processando intransponíveis, esses gigantes podem ser derrubados se exercitamos a nossa fé em Deus. E foi o que aconteceu. Davi, ele ali se revestiu do poder da presença de Deus e ali ele foi lutar contra o gigante. Agora imagine, o gigante muito alto, né, como nós sabemos, 3 metros de altura, né, estava lá com aquele capacete de bronze, né, estava lá revestido todo, com aquelas armaduras todas, com a sua lança na mão. E aí ele olhou para Davi, né, e ele menosprezou Davi. Ele falou, quem é você que vem um pau, por cima de mim? Em outras palavras, como é que tu quer lutar comigo? Olha só, tu não tem arma, tu não está estruturado, tu não é, em outras palavras, tu não é ninguém, olha aí a tua altura. Mais uma vez, né, o gigante, o que foi que ele fez? Ele olhou e desprezou. E é exatamente isso, né, que o gigante, ele olha para mim e para você. Quando ele olha para mim, para você, que não vê você buscando, não vê você orando, não vê você jejuando, não vê você lendo a palavra, aprendendo, você será o quê? Uma presa fácil para esse gigante. E esse gigante todo dia está aí ao nosso redor, tentando nos derrubar, querendo lutar. Mas a palavra de Deus fala que Davi, ele estava revestido, apesar de ninguém dar nada por ele, né? Mas Deus dava, porque Deus sabia quem era Davi, como ele sabe quem é eu, quem somos nós, quem é cada um de vocês que está aqui presente e o que está nos ouvindo nesta hora. E diz a palavra de Deus que exatamente o que aconteceu. Ele pegou, né, a sua forja com as pedrinhas, 3 pedrinhas, e ali ele começou a lançar, e aí foi quando o gigante falou assim, tu vem para mim com pau? Tu vem para mim com isso? Peraí, deixa que tu vai ter o que merece, né? E aí Davi, ele estava ligado ali com a presença de Deus, porque ele sabia que a vitória, antes disso ele já tinha profetizado para ele mesmo, Deus vai me dar a tua cabeça, e eu vou mostrar para você quem é que vai afrontar o quê? Afrontar o povo de Deus. E ali ele foi lutar. E a pedrinha que ele girou, e ele de uma distância, né? E essa pedrinha foi exatamente cravada onde? Na testa de quem? Do Golias. E você vê que a primeira pedrinha que ele jogou, né? Que eu creio que não foi a pedra, foi o próprio Deus, né? Ele podia ter caído, né? De cabeça para baixo, e ele caiu o quê? Com a cabeça para cima, ele caiu de quê? Com a testa no chão. Enquanto ele estava lá caído no chão, aí Davi veio correndo, pegou a sua espada e o quê? E degolou ele, né? E ali foi exatamente o que aconteceu. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse, e feriu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão.
Pelo que correu Davi e pôs-se em pé e disse ao filisteu, e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, o que é que eles fizeram? Eles fugiram. Ao mesmo tempo, eles estavam endeusando, né, o filisteu, porque o filisteu já era acostumado, né, à guerra e tal, sempre ganhava guerra, mas eu sempre falo que quando Deus entra na peleja, essa guerra não é nossa, é do Senhor. Então que nós venhamos ficar com essa palavra, que nós venhamos guerrear nossas guerras, e nessa guerra, todo dia nós temos que matar um gigante, mas para matar o gigante nós temos que se vestir e revestir de toda a armadura de Deus, né? E ali fala no 54, e Davi tomou a cabeça dos filisteus e trouxe a Jerusalém, porém pôs-se a arma dele na sua funda. E vendo, porém, Saul sair, Davi, a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este jovem, Abner? E disse a Abner, vive a tua alma, ó rei, que não sei. E disse então o rei, pergunta, pois, quem é o filho a este jovem? Quem é filho este jovem? Quer dizer, Davi sabia, sim. Davi não, Saul sabia, né? Mas aqui entrou como a gente fala, a hipocrisia dele, né? E ali tudo que Davi falou aconteceu, né? E aí ele foi isento, né, dos impostos, né? Como nós lemos aqui, a filha dele, né, que segundo aqui a palavra ia dar-se como um prêmio, né? E o que me chama a atenção em tudo isso, para fechar, é que quando nós vamos lutar, nós não vamos lutar com a nossa própria guerra, com a nossa força no nosso braço, com a nossa inteligência, mas sim com Ele, com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. É Ele que guerreia as nossas guerras, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos encoraja, e todo dia nós estamos aí, matando um gigante. Então eu não sei qual é o gigante que está te atormentando, o gigante Golias, na enfermidade, na mente, no estresse, na família, alguma coisa, desemprego. Só quero falar para quem está ouvindo, nos escutando. Essa peleja não é nossa, mas é do Senhor. Parai, estás perto e veja o livramento do Senhor. Isso está escrito lá no livro de 2 Crônicas 20, 17, né? Quando também o rei também estava passando por algo, né? E ele, naquela peleja, ele ficou com medo e tudo, né? E ele foi orar, foi jejuar, e Deus deu o quê? Deus deu escape, Deus deu livramento, Deus deu estratégia. Então, tudo que nós estamos passando, vamos orar ao Senhor, que é Ele que vai dar a solução. Nós fazemos a nossa parte e Ele vai fazer a dele, amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, né? E vamos para cima desse gigante, não com pau, não com lança, mas o nome do Senhor Jesus Cristo dos exércitos, que Ele está aí para nos livrar, amém? E assim eu já agradeço a minha rica oportunidade.